Fala galera, beleza? Finalmente chegou a final da Libertadores da América. Acontece neste sábado, às 5 da tarde, em Lima, Flamengo e River Plate, os dois melhores times da América do Sul. Para mim, o Flamengo tem um pequeno favoritismo. Como eu disse, são os dois melhores times da América do Sul. Portanto, a minha expectativa é de jogo equilibrado e uma grande partida de futebol, com gols, um jogo ofensivo. Se tivesse que dividir as chances de vitória para cada lado, eu dou 55% para o Flamengo, 45% para o River Plate. Acima de tudo, a minha expectativa é sim de uma grande partida de futebol, de um grande jogo como a gente não vê na América do Sul há muito tempo. A análise dessa final, do lado rubro-negro, começa com seu treinador, Jorge Jesus, 65 anos. Um técnico europeu no futebol brasileiro que vem incomodando muita gente, porque apresentou novidades. Uma plataforma tática quase nunca ou pouquíssimo utilizada nesses últimos anos no futebol brasileiro, o 4-1-3-2. Toda a ideia tática parte do 4-1-3-2. Mentalidade ofensiva o tempo todo, comportamento de pressão sobre o adversário o tempo todo, menor rotação do seu elenco. Não são itens que promovem uma revolução no futebol mundial, mas promoveram sim novidades no futebol brasileiro. Por isso Jorge Jesus tem incomodado tanta gente. Um técnico já mais veterano, 65 anos, que construiu toda a sua carreira em Portugal, treinou diversos times pequenos, começou no Amora Futebol Clube lá em 1990. Curiosidade, quando o Marcelo Galhardo, treinador do River Plate, tinha apenas 15 anos, estava na base do River ainda, começando, sonhando em ser um jogador profissional. Jorge Jesus trilhou muitos caminhos pelo interior de Portugal, treinou diversas equipes, até obter sucesso à frente do Belenenses e depois do Braga. E aí sim obteve a chance de treinar clubes maiores de Portugal. Foi muito bem no Benfica, 3 vezes campeão português, 1 vez campeão da Taça de Portugal, 5 títulos da Taça da Liga. Do Benfica foi para o Sporting, conquistou mais uma Taça da Liga, se colocou realmente entre os melhores treinadores portugueses da atualidade. Depois teve uma aventura no futebol da Arábia Saudita, à frente do Al Hilal, ficou um tempinho parado, pouco tempo, até aceitar o desafio de comandar o Flamengo e promover tantas mudanças, tantas discussões no futebol brasileiro. O Flamengo é um time formado por alguns destaques, então é difícil separar apenas 3 grandes jogadores do Flamengo, porque a gente olha para a defesa e percebe a importância gigantesca dos dois laterais, Rafinha e Felipe Luiz. Os dois zagueiros bem entrosados, Pablo Mari se adaptou muito rapidamente ao futebol brasileiro e o Rodrigo Caio está entre os melhores da sua posição no Brasil. Do meio para frente, o William Arão se encaixou bem demais na ideia, evoluiu muito nesses últimos meses. O Gerson chegou e foi como a cereja do bolo no esquema tático do Jorge Jesus. Gabriel, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o time funciona muito bem, mas para ficar com 3 destaques do Flamengo, eu seleciono Felipe Luiz, que é o lateral construtor do time. As principais jogadas a partir do campo de defesa, a maioria começa com o Felipe Luiz trabalhando por dentro. Gerson foi, como eu disse, uma peça que faltava no esquema tático do Jorge Jesus, um jogador polivalente que faz tanto a segunda função de meio campo como qualquer uma das funções ofensivas atrás do atacante central ou dos 2 atacantes mais à frente. Um jogador que agregou demais ao Flamengo. E aí na frente fica difícil escolher um só, mas eu vou com o Bruno Henrique. Para mim tem sido o melhor jogador do futebol brasileiro nessa temporada, tanto é que passou a ser convocado com justiça pelo técnico Tite e merece sequência na seleção brasileira. Desequilibra. Claro que o Gabigol tem sido o homem-gol do time, mas o Bruno Henrique, para mim, tem sido o melhor jogador do Flamengo na temporada. Sobre o time, sobre o esquema tático, nenhuma surpresa. O Flamengo vai com o que tem de melhor. E aí entra o mérito enorme da comissão técnica, que com toda essa ideia do Jorge Jesus conseguiu levar à final da Libertadores, jogo único, todos os seus melhores jogadores. O time inteiro está à disposição na prática para o Jorge Jesus.
Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, Filipe Luís na lateral esquerda, Rodrigo Caio e Pablo Mari, Willian Arão como primeiro homem, Gerson saindo por dentro, Everton Ribeiro saindo da direita, flutuando por dentro, abrindo o corredor na direita para o Rafinha. Arrascaeta, o jogador que dá um pouco mais de amplitude pela esquerda, mas também trabalha por dentro com muita liberdade. O Filipe Luís é muito mais um lateral construtor, joga mais por dentro, ocasionalmente sobe para fazer as jogadas, as tabelas de lado com a Arrascaeta. Bruno Henrique é um segundo atacante no 4-1-3-2 do Jorge Jesus, com o Gabigol sendo a referência ofensiva, mas também se movimentando o tempo todo. O Bruno Henrique faz muito o movimento da esquerda para dentro. O 4-1-3-2 é a base e varia algumas vezes para o 4-4-2, com o Gerson se posicionando ao lado do Willian Arão. E já aconteceu, não vem acontecendo mais, a variação para o 4-2-3-1, com o Bruno Henrique aberto pela esquerda, o Arrascaeta centralizado e o Gerson mais recuado. Essa variação foi comum há 2 meses e meio, mas ela vem sendo realmente menos utilizada nessas últimas partidas. O que eu vejo mais na fase ofensiva é o 4-1-3-2, mudando para o 4-4-2, muito de acordo pelo posicionamento do time adversário. Na fase defensiva, quando o time não tem a bola, marca no 4-4-2, com Arrascaeta e Everton Ribeiro fechando os lados do campo, Gerson e o Willian Arão na faixa central do campo, mas pressão. O Flamengo executa bem demais a ideia de pressão, de perde e pressiona. A ideia do Flamengo é sempre ter a posse de bola. É um conceito até básico no futebol. Se eu tenho a bola, não sou atacado. Se eu consigo ter a bola o tempo todo, o time adversário não vai me atacar. Então, a ideia do Flamengo é sempre ter a posse de bola. E além disso, essa ideia de perde e pressiona. Se perde a bola, o time pressiona o mais rapidamente possível no campo de ataque para recuperar a bola mais próximo da grande área adversária também. São conceitos que parecem básicos, mas que no futebol brasileiro estavam em desuso nesses últimos anos. Do banco de reservas, o Flamengo pode ter boas opções também, lembrando toda a força que tem o River Plate, toda a qualidade desse time. Foi consistentemente o melhor da América do Sul nesses últimos anos, com títulos, com conquistas. O Flamengo tem no banco de reservas também peças importantes que podem ajudar bastante o time nessa decisão de Libertadores contra um fortíssimo River Plate. Vitinho se recuperou nos últimos meses. Passou a ser, acho que na prática, o 12º jogador do time até. Sempre entra e entra muito bem. Renier, base do Flamengo, que revela muito. Paquetá, Vinícius Júnior, para citar apenas os 2 últimos grandes jogadores que saíram de lá. O Renier, ele se adapta muito bem à ideia do Jorge Jesus como segundo atacante. Gosto mais do Renier nessa função. Pode fazer o lado do campo, pode jogar um pouco mais recuado, mas como segundo atacante sempre entra bem nas partidas importantes do Flamengo. Então, para citar esses 2, o banco do Flamengo pode ser decisivo também em um jogo bastante difícil contra o River Plate. Por fim, galera, eu realmente espero um grande jogo de futebol, uma partida difícil. O River Plate é um grandíssimo time, acostumado a decisões, tem uma rotina de finais esses últimos anos enorme, rotina que o Flamengo não tem. Esse é um ponto de desvantagem do rubro-negro nessa decisão. Acho que esse ponto de desvantagem ele é diminuído pela grande experiência de alguns atletas. Rafinha, Filipe Luís, são jogadores acostumados a grandes decisões também em outros clubes, principalmente nas passagens deles pelo futebol europeu, jogando Champions League, decidindo títulos em campeonatos nacionais e nos campeonatos continentais também. Mas, de qualquer modo, o River Plate tem sim uma bagagem maior em decisões nesses últimos anos, um time muito bem organizado pelo Marcelo Gallardo. Tem vídeo também sobre o River Plate, está aqui no final, ao final deste vídeo sobre o Flamengo, vocês podem conferir também a análise do adversário do Mengão nesta decisão de Libertadores da América. Tá certo, galera? Valeu, grande abraço, boa sorte ao Flamengo e a gente se fala.